São inúmeros os desafios impostos pela pandemia da Covid-19, doença causada pelo polo novo coronavírus, SARS-CoV-2. Diversas áreas foram afetadas devido às medidas de distanciamento social exigidas para diminuir a disseminação da doença, que, segundo dados confirmados pela OMS, já infectou mais de 10 milhões de pessoas no mundo. No Brasil, os números ultrapassam 2 milhões de casos e 100 mil mortos, segundo o Ministério da Saúde. O distanciamento social interferiu profundamente no funcionamento regular de diversos serviços e setores, entre os quais os de entretenimento, transportes e educação foram os mais atingidos. Dados da Unesco apontam que cerca de 90,2% da população estudantil mundial foi afetada pelo fechamento das escolas, causando interferência negativa no desenvolvimento escolar. Constata-se que o cenário pandêmico causado pela Covid-19 determinou numerosos e irreversíveis impactos na educação. Em alguns países, os efeitos estão sendo adequadamente superados. Em outros, ainda há continuidade da suspensão das atividades educacionais presenciais, principalmente na educação básica. Esse é o caso do Brasil, cujos estados federativos buscam normas e condições para restabelecimento das atividades. Até a data de confecção e submissão do presente estudo, alguns estados brasileiros estão retomando as atividades educacionais nos setores públicos e privados. Em outras, atividades presenciais continuam suspensas. Nesse cenário, foi observado um crescimento significativo da demanda por alternativas que possam substituir as atividades presenciais. Nesse sentido, as aulas remotas apresentaram-se como uma promissória alternativa para diminuir os impactos e manter o processo de ensino-aprendizagem. Apesar disso, concretizar essa modalidade de aula requer uma série de iniciativas, especialmente por parte do docente, que já viu diante da necessidade de se adaptar ao uso de ferramentas virtuais e aulas à distância. Não há dúvidas quanto à importância das atividades educacionais à distância na atenuação dos impactos da pandemia sobre o processo de ensino-aprendizagem. No entanto, para a realização das atividades pedagógicas remotas, especialmente na educação básica, deve ser cuidadosamente considerados disponibilidade de requisitos tecnológicos das instituições de ensino e dos educandos, engajamento dos educandos e, sobretudo, a formação profissional por parte dos docentes para a operação das ferramentas. Bom. Cheio de detalhe azul. O cabelo dele não é azul? Seriam verdadeiros o Tigers e os primeiros Senju seriam os verdadeiros japoneses.
pretinho, bem lisinho. Aí depois foi no próprio clã Senju que começou as ramificações. Aí já, tu já nota o segundo lá, o irmão lá do primeiro lá, cabelo branco. Aí um outro irmão dele que tem cabelo branco e preto. Os Uchiha permaneceram fazendo filhos com próprios parentes. Para permanecerem puros, o clã puro, não ter ramificação. Eu acho que foi o herege, porque eu acho que foi o primeiro Uchiha que fez filho com outro clã, que é a Sarada. Sarada é a primeira Uchiha ramificada. Quando se trata a oferta de infraestrutura para a realização das práticas pedagógicas em ambiente virtual, o setor privado vem se destacando estruturalmente. Apesar disso, a literatura aponta que a preocupação com alguns aspectos inerentes ao processo educacional, a formação, satisfação, sobrecarga e qualidade de vida dos docentes, especialmente no que diz respeito ao curto espaço de tempo para se adaptar às necessidades da praxis pedagógica. Diante da perspectiva dos impactos gerados pela pandemia da Covid-19 sobre a educação, o presente artigo tem como objetivo geral de avaliar os desafios dos docentes diante da modalidade remota de ensino. Especificamente, esse estudo visa avaliar a percepção dos docentes no que diz respeito à eficácia da modalidade remota, ao engajamento dos educandos, à familiaridade e preparação para as ferramentas necessárias à prática pedagógica à distância. Percurso pedagógico. Percurso metodológico. A presença e investigação se trata de um artigo científico que pesquisa de campo baseado na análise de influência da pandemia causada pelo SARS-CoV-19 na praxis docente. Foram mostrados 36 docentes na educação básica, que rede particular do mundo, participarem desse formulário anônimo. Tô tentando ler aqui o negócio que tá travando, já visto. A pesquisa do tipo exploratória, descritiva e explicativa. O método utilizado foi hipotético-dedutivo. Tem mais aqui. Foi, Dona Isabel? Tá usando esse celular? No momento, deixa eu ver o que eu ia fazer. Eu ia só pegar um negócio. Quer com urgência tudo? Depois eu pego. Eu quero ligar pra saber se o Diego já respondeu. Tá no seu carregador. Quando eu coisa aqui, terminar aqui, eu pego. São 2 arquivos que eu quero. Aqui, mãe. A cabeça do carregador. Nossa, eu quero ligar a minha. Depois eu pego. Não tem pressa não. Já fiz uma parte já. Alternativas educacionais durante a pandemia e adaptação dos docentes diante dessa realidade. O fechamento dos estabelecimentos educacionais realçou a importância das tecnologias para o processo de ensino-aprendizagem, como método de reparação aos danos gerados pela pandemia. Plataformas digitais e o ensino à distância tornaram-se aliados dos processos pedagógicos. No entanto, constata-se que são mais palpáveis ao ensino privado, em virtude do contexto social e da infraestrutura disponível nessa distância, especialmente no Brasil. O ensino à distância, apesar de ser uma alternativa útil,
apresenta algumas peculiaridades que devem ser consideradas principalmente no que diz respeito à educação básica. A falta de experiência e formação profissional dos profissionais da educação básica com atividade remota, o engajamento dos alunos durante o ensino à distância, com fiabilidade nos processos avaliativos à distância, eficácia do ensino remoto para o ensino infantil ou fundamental, orientação dos familiares para o acompanhamento das atividades. A rede privada de ensino conseguiu manter as atividades pedagógicas de forma remota. Quer me matar de susto? Como é? Foi tu? Não. Quem que foi me ligou já? Deu um susto agora. Pedagógica de forma remota, pois tanto as escolas privadas quanto seus alunos apresentam melhores condições de acesso às tecnologias de formação e educação, quando comparadas às instituições públicas. Nessa linha, pesquisa da TIC Educação divulgada em junho de 2020 revelou que 39% dos educandos na área urbana da rede pública não possuem computador ou tablet em casa. Em contrapartida, apenas 9% dos alunos de rede particular não apresentam essas ferramentas. Vale ressaltar que as áreas rurais não foram consideradas nesses dados, reforçando a hipótese de que, em termos absolutos, o abismo entre as redes públicas e privadas de ensino pode ser ainda maior. Ai, dá um tempinho. Tu tá raspando. Diante do cenário imposto pela pandemia da Covid-19, foi exigida dos professores da rede privada, sob critério de urgência, uma adequação para a manutenção das atividades pedagógicas, especialmente no que diz respeito à adaptação com as plataformas e ferramentas empregadas para essa finalidade. Ambientes virtuais de aprendizagem, salas de aula virtuais, ferramentas de avaliação e tantas outras ferramentas necessitam de treinamento, planejamento e tempo para que possam ofertar uma educação ágil, efetiva e equitativa na promoção da aprendizagem à distância. Diante da perspectiva, evidenciam-se os desafios dos professores diante da emergência em manter as atividades pedagógicas à distância, preservando o nível de aprendizagem. Adequado por parte dos educandos. Portanto, o presente artigo reforça a importância de estudos e políticas voltadas para a formação, remuneração e aparelhamento dos docentes.